O quanto vale uma vida? Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, 7. O arrependimento de um pecador é algo tão tremendo e miraculoso que se trata de acontecimento festejado não apenas na terra, mas também nos céus. Aqui não se refere apenas ao arrependimento quanto a um erro cometido, mas por toda uma vida. É a consciência de que se viveu enganado, investindo os melhores e maiores esforços em coisas mais do que fugazes e passageiras, verdadeiramente destrutivas, coisas que desagradam a Deus. Os homens fazem distinções. Mesmo na comunidade do Deus que não faz acepção de pessoas, as deferências são comuns. Confundimos aprovação com grandeza. Os que são alcançados por Deus são os humildes, não os ensimesmados. O sucesso profissional e o acúmulo de bens materiais são muito mais valorizados na sociedade humana do que o caráter aprovado pelo Senhor. Tal influência é perceptível na própria igreja atual, quando se percebe que seus líderes são, em proporção cada vez maior, os que têm mais posses e status na sociedade. A grandeza conforme o homem é desprezada por Deus. Aqueles que mostram que verdadeiramente foram alcançados pelo Senhor são os de coração quebrantado, que percebem seus pecados e se arrependem, aqueles que têm consciência de sua própria insignificância e não se acham grandes na presença de seu semelhante, muito menos perante Deus. É impressionante que o crente de hoje, ainda que tenha consciência de seus pecados, parece sempre agir baseado em alguma justiça pessoal e meritória diante do Senhor. Achamo-nos muitas vezes dignos da atenção divina e dos seus incontáveis favores. Isso explica a alta taxa de crentes frustrados com Cristo. Esperavam que ele fizesse o que foi pedido, mas no fim foi exatamente o revés. Somente alguém que acredita que merece o favor do Salvador poderá ter alguma decepção com Deus. Qual o valor de um ser humano? Numa época em que a vida é tão banalizada, esta pergunta deve ser respondida não pelo espírito de nossa época, mas pelo Espírito de Deus. Odiernamente, ficamos estarrecidos com a multiplicação de ocorrências hediondas contra nossos semelhantes, praticadas por pessoas que se encontram mortas interiormente desde que nasceram. Indivíduos que se esforçam por viver o exterior, pois o interior é morte. A sociedade está sempre disposta e em prontidão para se associar àqueles tidos como mais dignos em sua leitura. Muitos deles mostram-se pessoas reprováveis em sua ética e moral, mas nada que a milagrosa maquiagem do dinheiro e da influência não possam encobrir. Todavia, não se vê o mesmo empenho para com aqueles que necessitam desesperadamente de apoio, pessoas que caminham na borda do precipício. Às vezes, jovens que clamam por ajuda, mas não têm em si mesmos a força necessária para a mudança de rumo em suas vidas. Na primavera da vida, vivem constantemente no deserto de suas almas. Os ímpios, de forma geral, vivem vida vazia, tentando desesperadamente preenchê-la com algum tipo de objeto ou objetivo que venha a dar sentido à existência. São culpados por atos praticados na busca da sobrevivência em seu eu insólito. Aqueles que aos olhos da própria sociedade alcançam alto nível de podridão, tais frutos decompostos da vida, causam certo ceticismo no próprio meio social com relação à possibilidade concreta da restauração de suas almas. No entanto, entendamos que a moeda do reino de Deus é chamada alma.
O que tem valor para o Senhor são almas arrependidas, que ouviram a voz do Salvador. Em uma geração na qual as coisas valem mais do que as pessoas, o Evangelho de Cristo continua a ser a contracultura necessária para a afirmação da verdade diametralmente oposta àquilo que crê o ímpio. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Temos a responsabilidade, como seres humanos, de transcender a nós mesmos e atuarmos em prol do nosso semelhante, mormente aqueles que mais necessitam. Essa é uma das maiores marcas da verdadeira fé em Jesus Cristo. A Igreja deve ser despertada para atuar sempre como aquela que promove as festividades do céu, como instrumento da conversão de muita gente. Os anjos, seres espirituais que têm sua própria existência atrelada ao serviço dos eleitos, regozijam-se enormemente pela conversão de um pecador. Ora, se eles se alegram com a salvação de seres de outra espécie, quanto mais nós deveríamos transbordar de alegria pela conversão de nosso semelhante. Sejamos luz neste mundo. Falemos de Cristo a tempo e fora de tempo. Vivamos a Cristo em todas as ocasiões. Deus, o Espírito, acrescentará a cada dia os que vão sendo salvos. Terra e céus em júbilo. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.